Presta atenção, vamos embora. Verso 11. Assim diz o Senhor. Quem diz? Leia aí, que eu não quero ler não, quero que vocês leiam, só para vocês guardarem. Da sua... Ele botou o que na cabeça de Urias? Não, fala, pregação interativa. Ele botou o que na cabeça de Urias? Chifre. Sim ou não? Escondido ou às claras? Não, escondido. O cara estava viajando, deitou com a mulher do cara, a mulher engravidou, mandou chamar o cara para ir lá, para dar um pega na mulher, ele mandava o cara para a guerra e botava o filho na conta do cara. Parece até tico-tico. É um passarinho que faz isso. É que o pessoal não sabe disso não, glória a Deus. Não precisa saber não, que isso não interessa em nada. Ou seja, é o Godelo que faz isso com o tico-tico, isso. Tá certo? Aí Deus falou, Davi, olha só, o chifre que tu botou no Urias, um amigão teu, na verdade foi o filho, vai pegar a tua mulher diante dos seus próprios e se deitará com ela. O cara montou uma tenda para botar chifre no pai. Pastor, nem sabia que a Bíblia falasse sangue de Jesus. Tem gente que até se benzeu agora. Pois é, isso é a desgraça que se abate sobre quem faz besteira, desonra o nome do... Está lá, assim diz o Senhor, cara. Da sua própria família trarei desgraça sobre você. Mas pastor, a Bíblia não diz que Deus perdoou Davi? Perdoou Davi, mas o que ele fez não o perdoou. É assim. E agora, você pensa que acabou? Você fez isso, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz. Vamos embora, meu filho. Tem mais? Ó. Então Davi disse o quê? Disse o quê? Pequei contra o... Não, Deus é injusto. Está fazendo isso por prazer. É claro que você está colhendo. Pequei contra o... E Natan respondeu, o Senhor... Deus perdoou ele? Sim ou não? Mas por que aconteceu tanta desgraça? Se Deus não perdoou. Isso. Aí você faz besteira com a sua mulher e pede perdão. Me perdoa, ela diz. Claro que eu perdoo. Claro. Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, Ele perdoa. Mas vai dar um problema para você. Então, antes de você fazer, pense direitinho. Pensa, avalia. Vou falar isso, eu vou fazer isso, eu vou entrar nisso, eu vou fazer isso. Está aqui, ó. Deus falou, você não vai morrer. Mas, vamos botar chifre em você. Você vai... E tem duas palavras que jamais deveriam existir para homem na face da terra. Chifre e impotência. No dicionário de hoje... Devia tirar aí, chifre, tira. Bota chapéu. Certo? Outra palavra, impotência. Coloca o quê? Morte. Porque são duas palavras horrorosas para qualquer homem, a verdade é essa. E o que a Bíblia está dizendo é que esse cara está perdoado, sim ou não? E se Deus diz que perdoou, é porque perdoou. E ele não vai morrer porque deveria morrer, porque matou. Mas preste atenção. Depois você lê em casa. Entretanto, uma vez que você insultou o menino morrerá. Aí já lascou tudo. A casa do cara já está em guerra. O filho dele deitou com as mulheres. Agora preste atenção.
O garoto que nasceu da união de Davi com Batseba, acontece o quê? Acontece o quê? Morre. Bota o verso seguinte. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Preste atenção. Se tinha um cara que sabia o endereço de Deus, esse cara era Davi. Deus está dizendo a Davi o seguinte, depois você lê em uma outra tradução, essa é bem simples. Deus diz a Davi, ninguém, Davi, vai falar mal de mim por sua causa. Eu não quero ninguém falando mal do meu nome por causa do seu comportamento, porque você diz que anda comigo, porque você diz que é crente, porque você canta, porque você toca, porque você prega, porque você lidera, porque você diz que faz parte de uma igreja. Quando você diz isso, você diz que anda comigo, Davi. Então você coloca o meu nome com você e eu coloco o seu comigo. Deus está dizendo para Davi, se você não preza o seu, eu prezo o meu. E isso não vai ficar assim. Você não morre, mas seu filho morre. A espada vai estar na sua casa. Por quê, Davi? Porque se eu passo a mão na sua cabeça, eu dou direito a todo mundo de fazer a mesma coisa que você, então aprenda. O que Deus está dizendo, se eu estou corrigindo o rei, eu corrijo todos. Mas aí é que eu encontro o herói. Para mim, Davi não é herói porque matou Golias. Não, matou de longe uma pedrada. Chegou lá, o cara já estava caído, até eu ia. Apanhou a espada do cara, cortou a cabeça. Levantou, levou a cabeça. Mas quando eu vejo o que ele faz, só no verso 20 desse mesmo texto, esse cara vira meu herói. O filho dele acaba de morrer. E olha a postura que ele toma. Olha como Davi se comporta. Não tem gigante, não tem profeta, não tem nada. O que tem é um menino morto. E ele sabe que o menino está morto por culpa dele. Quando Deus diz para ele, você não vai morrer, e o menino morre, o que Deus está dizendo para Davi é, esse menino morreu por sua causa, no seu lugar. Entretanto, olha o que ele faz. Eu não gosto muito dessa tradução, mas ela diz, você tem outra aí para mim? Então coloca, isso. Então Davi se levantou, repita comigo, se levantou, se lavou, se ungiu, se vestiu, adorou e comeu. Preste atenção, depressão, ansiedade, estresse, você tem problema disso? Pega esse texto, marca ele aí. Pastor, por quê? Porque esse camarada agora tem tudo, ele tem 7 dias que não come e não toma banho, ele está de jejum, só está bebendo água. Ele está pedindo a Deus para salvar seu filho. No 7º dia o menino morre. E o impacto dessa notícia, ele já estava no chão, literalmente no chão, com a boca no pó. Mas agora é sua alma que corre o risco de ir para o chão. São suas emoções que correm o risco de perecer. E é nesse momento que esse cara vira valente. É nesse momento que ele recebe a força do Senhor. É nesse momento que aquele óleo que foi derramado na presença dos irmãos fazem diferença, ou faz diferença. O que eu vejo Davi ao se deitar,
com Batseba é um homem comum, como qualquer outro homem, enfrentando suas fraquezas, que para você pode não ser sexo, pode ser fofoca, pode não ser fofoca, pode ser dinheiro, pode não ser dinheiro, pode ser pornografia, pode não ser pornô, não sei. Mas todos nós temos as nossas fraquezas. Mas quando eu olho esse camarada, tendo tudo para ficar prostrado e se levanta, ele vira meu herói. E ele se levantou. Quando? Quando disseram que o filho morreu. Mas não é agora que é a hora de chorar? Para ele não. Para Davi ele tinha que chorar, reclamar, buscar enquanto o menino está vivo. Mas se o menino morreu, se cumpriu aquilo que Deus disse que faria. Davi não esperava isso. Ele imaginou, se Deus me poupou porque eu deveria morrer, eu vou falar com ele a respeito do menino. Mas não deu certo. O menino morre, porque era o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. É o nome de Deus que está em jogo. Quando você faz fofoca, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você não paga os outros, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você anda pelada, é o nome de Deus que está em jogo. Quando você posta... Daniel resolveu, e algumas traduções decidiu. Ele resolveu não se contaminar com as iguarias, ou com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Presta atenção, ele estava decidido. Ele não é o único príncipe que foi para a Babilônia. Israel foi esvaziada de seus príncipes, porque na cabeça de Nabucodonosor, não precisa se matar todo mundo para destruir uma nação, basta tirar do meio dela as cabeças que pensam. Faça que um povo desaprenda a pensar, faça com que um povo não desenvolva seu intelectual, e inevitavelmente, certo? Esse povo, ele não oferece resistência nenhuma. Nada, nada, gente. Essa semana eu passei na frente do quartel ali na Avenida Brasil, está entregue às traças. Eu me perguntei, estava conversando com minha esposa, eu me perguntei, querida, quantos dias o Brasil dura numa guerra mundial com o tipo de candidato que eles têm? Para ir numa guerra. Quantos de nós aqui já deu um tirinho? Pode levantar a mão. Levanta a mãozinha assim. Isso aí. Ok? Se tem uma guerra mundial, provavelmente a gente morre nos 3 dias. E não vai ressuscitar igual Jesus, não. Certo? Pode até ressuscitar na glória. É só para você entender como as coisas são. Para eliminar um povo, basta tirar dele as cabeças que pensam. Por isso, talvez pensar tenha sido, ou esteja sendo, um grande crime. Daniel decidiu, não vou me contaminar, é uma decisão dele. Ele pede o Aspenaz, que era o chefe, né, que havia sido determinado para recebê-lo. Ele, de uma forma muito coerente, ele não desafia, ele diz, não, nós não vamos, eu estou decidido, mas ele diz, mas vocês podem parecer desnutridos, ele diz, então façam uma experiência conosco durante um período, há toda uma situação, mas Aspenaz não fez Daniel voltar atrás. A fornalha não fez os amigos de Daniel voltar atrás. A cova dos leões não fez Daniel voltar atrás, porque ele estava decidido. Não foi sorte, foi um poder de decisão, certo? Que ele conseguiu conduzir até o final. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 38, talvez seja uma boa reflexão para nós. 12:38 de 1 Crônicas. 1 Crônicas 12:38. Isso. E todos estes homens de guerra
postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom como? Como? Resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo Israel. Certo? Preste atenção. Estavam todos resolvidos. Davi vai reinar. Davi vai reinar. Depois você lê o texto. Todos resolvidos, todos. O poder de decisão das pessoas que andavam com Davi. Olha só. Talvez essa seja uma boa dica para nós observarmos que tipo de pessoas está andando conosco. Os homens que estão andando com Davi estão resolvidos de que ele vai ser rei, não apenas em Judá. Ele não vai reinar apenas no comando de 2 tribos. Ele vai reinar em todo Israel. Essa é a ótica daquelas pessoas que estão caminhando com ele. E aí eu pergunto a você, Ruth foi uma vencedora, sim ou não? Daniel foi um vencedor, sim ou não? Davi foi um vencedor, sim ou não? Cristo foi vencedor, sim ou não? Por causa do poder de suas decisões. Então é isso. Não é mágica. Não é sorte. É poder de decisão. Quem conduz isso adiante. E aí eu comecei a pensar. Decidir pode não ser tão fácil. Mas sustentar uma decisão pode ser pior ainda. Às vezes decidir é difícil, mas pior é se manter decidido durante o tempo inteiro. É guardar um tempo para o lazer apenas, para o descanso, para o refrigério, somente depois de alcançar. Enquanto não se alcança, não tem refrigério. Enquanto não se alcança, não se tem descanso, não se esmorece. Me parece que é isso que a Bíblia está nos ensinando. Então pode ser extremamente desafiador se manter na decisão. E aí eu comecei a pensar, então, o que é que sustenta uma decisão? O que é? O que as pessoas que decidiram têm em comum? As pessoas gostam de dizer que os vencedores fazem o tempo inteiro o que os perdedores fazem de vez em quando. Quando elas vão avaliar a vida do vencedor e do perdedor, me parece que foi isso que elas encontraram. O vencedor, ele faz o tempo inteiro o que o perdedor faz lá uma vez ou outra, faz quando tem vontade, faz quando quer, faz quando bem lhe parece. Mas aí, olhando para Jesus, eu descobri que o que sustentou, hoje eu só quero pegar isso, a decisão de Jesus, o poder de decisão dele, foi o seu conhecimento em torno do que ele faria. Ele estava preparado para tudo. Eu vou salvar a humanidade. Não. Eu sei o que eu vou enfrentar para salvar a humanidade. Eu sei os obstáculos, os problemas. Eu vou estar preparado para isso. Porque se você não estiver preparado, se não houver em você conhecimento, você não sustenta isso. E eu vou te mostrar isso nas frases ditas por Jesus ou a respeito dele. Preste atenção, o assunto aqui agora é só salvação, tá certo? Vamos ver se Jesus tinha conhecimento do que era sua missão. Coloca Mateus 20, 28. Essa é uma frase bem legal. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muito. Ele não tem problema com a morte, ele já sabe que vai morrer. A morte não ameaça Jesus. Ele não está com medo do Império Romano, dos escribas, dos fariseus. Ele não está com medo da turma, dos sacerdotes. Ele não está com medo.
Segundo essa frase, ele diz: o filho do homem que sou eu, certo? Eu não vim nesse mundo para ser servido. Eu vim nesse mundo para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Não tem como dar errado. Agora a pessoa vai, eu já vou falar disso, ela vai casar, mas não sabe sequer o que é casamento, não sabe o preço a ser pago. Ela quer caminhar com Deus, mas pensa que não custa nada, porque alguém lhe disse que era de graça, e ela entendeu a graça como algo que não se paga, que não precisa fazer nada. Então, quando ela entra, que ela começa a descobrir que há um preço a ser pago, ela diz: opa, ninguém me avisou isso, essa letrinha estava pequenininha, eu não tenho condições de pagar isso. Aí você vai ter dois tipos de pessoa: ou ela vai embora porque descobriu que não consegue pagar, ou ela permanece dentro, sem vida nenhuma com Deus, porque tem vergonha de sair. Então, quando nós olhamos, Jesus sabia disso. João 16, 7. Põe aí. João capítulo 16, versos 7. Isso. Mas eu lhe digo em verdade, melhor é para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Preste atenção. Ele já está ressuscitado aqui? Sim. Mas ele está falando de sua missão. Os discípulos não queriam que ele fosse. Ao contrário do Espírito Santo, certo? Jesus podia ser visto, podia ser abraçado, tocado e à frente de uma forma visual. Agora a liderança troca. Agora o concreto vira abstrato. Agora o que se vê se torna invisível. Talvez, por isso, o Novo Testamento fale tanto da fé e o Velho de obediência. Porque na troca de Cristo pelo Espírito Santo, nessa liderança, certo? O que acontece nessa situação? Os discípulos não querem. Você prefere lidar com alguém que você vê ou com alguém que você não vê? É muito mais fácil lidar com a liderança de Cristo. Mas aí ele diz: é necessário, eu não posso ficar aqui. Não posso. Eu tenho que ir embora. Ele sabia o que estava fazendo. E esse é o motivo de seu sucesso. João 13, 21. João 13, 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um de vocês vai me trair. Ele estava caminhando com um traidor. Preste atenção. Ele não tem problema com traição. Ele não tem problema, sabe? Pessoas chegavam, pessoas iam. Durante a pregação de Jesus, pessoas iam embora e paravam de ouvi-lo, porque não estavam gostando do que eles estavam falando. Certa ocasião, ouviram uma palavra dura de João Batista. Sabe o que eles fizeram? Já que João está com a palavra tão dura, vamos deixar a liderança do João e vamos procurar Jesus. Chegou lá, sabe o que Jesus disse? Por que vocês aí estão igual uma caninha agitada pelo vento? Chegou lá, encontrou uma palavra difícil e correu para cá achando que eu vou aliviar. Eu não vou aliviar, não. É aquilo mesmo que ele pregou lá e que vai ser pregado aqui. Jesus estava apto a lidar com isso. Ele sabia que um dos dois, está escrito aí. E mais interessante de tudo é Mateus 26, 60. Dá uma olhada nesse texto. Pastor, por que o senhor lê tanto a Bíblia assim e fala pouco? Porque o povo anda lendo pouco em casa. Aí tem que ler aqui, por isso que a gente bota aqui, ó, certo? Vai parecer uma palestrinha, mas eu quero que você leia, só para tudo testemunhar contra nós. Mateus 26, 50, irmão. Isso. Jesus, porém, lhe disse o quê? Disse o quê? O que você veio fazer? Nisso, aproximando-se eles, agarraram Jesus e É fantástico. Se não fosse Jesus, eu diria que era um sarcasmo. Quem é que está chegando com os caras para prender? Jesus. O Judinha. Lá vem o Judas. Sim ou não? Quando Jesus vê o Judas, o que ele diz? Amigo. Pô, chamar um traidor de amigo,
O que Jesus está dizendo, na verdade, é o seguinte: não interessa quem ele seja e nem o que ele está fazendo. Se o que ele faz me aproxima de meu propósito, ele não é meu inimigo, ele é meu amigo. Jesus estava perfeitamente apto para lidar com sua decisão. Eu fico imaginando se fosse um de nós, lidando com um traidor, sentado à mesa, sabia que era o Judas, porque ele falou com João, quando Pedro achou que era ele, porque o Pedro era doido. Então, quando Jesus falou, tem um aqui que vai me trair, o Pedro ficou com medo de perguntar a Jesus. E Jesus falou, é tu, Simão. Aí ele jogou a bomba para o João, falou, João, pergunta aí. Aí o João falou assim, quem vai? Aí Jesus falou assim, é aquele que põe a mão comigo põe a mão comigo o local que estava botando a mão, todo mundo colocava. Então ele, mesmo assim, ele não denunciou o Judas, porque ninguém soube. Ele estava altamente habilitado, certo? Por quê? Porque ele sabia o que estava fazendo. E agora vem a minha mensagem. Essa era só a introdução. Agora eu começo a pregar. Certo? Porque eu estou só fazendo pergunta. E você tem conhecimento? Eu vou te fazer 2 perguntas e vou fazer algumas aplicações. Você está decidido a fazer o quê? É a minha primeira pergunta. E a minha segunda é, você está decidido a parar de fazer o quê? Porque provavelmente tem coisa que nós estamos querendo fazer e tem coisa que nós estamos querendo parar de fazer, certo? Então, a minha pergunta é o seguinte, deixa eu fazer aqui. Você está decidido a orar? Não precisa levantar a mão não, só estou usando exemplo. Pastor, eu estou decidido a orar, mas não oro. Pastor, eu estou decidido a ler a Bíblia, mas não consigo ler não. Pastor, eu estou decidido a jejuar, mas não jejuo. Pastor, eu até decidi perdoar minha sogra, mas não consigo. Pastor, eu estou querendo melhorar minhas notas na escola, mas não consigo. Pastor, eu estou querendo arrumar um pretendente, uma pretendente, e não consigo. Pastor, eu estou tentando reconquistar a confiança do meu cônjuge, da minha família, eu não consigo. Pastor, eu estou querendo guardar dinheiro, mas não consigo. Pastor, eu estou tentando parar de mentir e não consigo. Pastor, eu estou tentando parar de trair, mas não consigo. Pastor, eu estou tentando parar de falar dos outros, mas não consigo. Pastor, eu estou tentando emagrecer e não consigo. Pastor, eu estou tentando parar de xaropar, não consigo. Pastor, eu estou igual a caipora, fumando tudo e não consigo. Pastor, eu estou tentando parar de gastar e não consigo. Bom, por que é que nós não temos força para levar adiante essas decisões? Provavelmente porque não sabemos muito a respeito daquilo que nós queremos fazer. Então eu peguei só 2 exemplos, certo? Para tentar te ajudar, porque esse é meu propósito, porque quando eu te ajudo, eu também me ajudo. Suponhamos que você diga hoje assim, eu sei que esse não é o caso de ninguém, é só hipoteticamente. Pastor, eu estou querendo parar de mentir. Eu e Pinóquio andamos juntos. E aí eu vou te perguntar, o que você sabe sobre a sua mentira? Vamos lá? Qual é o tipo de mentira a sua? Aí você vai me dizer assim, pastor, mentira é mentira e leva para o inferno, sim ou não? Mas se você botar tudo no mesmo saco, você nunca vai conseguir parar de mentir. Então você tem que descobrir que tipo de mentiroso é tu. Entendeu? Tá certo? E não lembre de ninguém agora. Porque tem gente que vem para o culto e tem a coragem de dizer que Deus está falando com quem não veio. Já viu?
Você fala uma palavra, a mulher fala, meu marido tinha que estar aqui para escutar isso. Tinha, Deus trouxe a pessoa errada, a senhora. Deus se enganou na hora de trazer a senhora. Então a mensagem é para quem veio, não é para quem veio, não. Tá? A mensagem é para nós, certo? Nem que seja para nós instruirmos outros, mas a grande verdade é essa. Bom, então tem dois tipos de mentira, ou de tipo de mentiroso aqui, que você vai lembrar de alguém agora. Não deveria, mas vai. Certo? Eu minto para encobrir meus erros ou minhas irresponsabilidades. É o mentiroso, sabe, que ele esqueceu de fazer, ou estava com preguiça de fazer, ou fez errado e quebrou. E aí ele precisa de uma mentira para encobrir o erro, a preguiça. Por que você não foi no culto? Ah, estava com febre. Ah, pastor, aconteceu um problema. O que é isso? Isso é uma mentira para encobrir algo, certo? Que você se envergonha. Então você sabe que tipo de mentira você mais mente? Ô pastor, na verdade, a minha mentira não é essa não. Eu sou altamente responsável, tá bom? Não tenho responsabilidade nenhuma, nem erro, nem ando quebrando nada. O meu tipo de mentira é para eu parecer melhor e ser aceito pelas pessoas. Você sabe que eu já vivi isso quando era novo? Às vezes eu estava num ambiente e alguém lançava um filme no cinema e menino, eu assim, naquela época eu não lembro assim com quantas vezes eu fui no cinema não, porque o dinheiro assim era, pra você ter noção, eu tinha um sonho de comer aquela tortinha de banana do McDonald's. Olha o meu sonho. Sabe aquela música, o ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração. Eu acho que foi composta lá quando eu morava lá na beirada do Rio, lá com meu pai, lá que você trabalhava com o Valdir. Estou falando sério, uma casa tão apertada que para o sol entrar, nós tínhamos que sair. Não cabia nós e o sol. Mas quando alguém falava assim, viu o filme? Tal! Eu falava, vi, mas não lembro assim direito, que eu dormi. Naquela época, nós tínhamos vergonha de dizer que morava em Xerém. Quem saía, e se alguém perguntasse, nós morávamos em Petrópolis. Esse tipo de mentira, sabe aquela mentira para você, sabe, se sentir aceito, melhor. Você sabe que tipo de mentiroso é você? Se você não sabe, provavelmente você nem vai parar de mentir. Aliás, você já está dizendo que você não mente. Já está mentindo. Então pare e pense. O que você quer parar de fazer? Descubra como montar uma estratégia para parar de fazer de verdade. Não momentaneamente, mas de uma vez por todas, trazer uma transformação expressiva e significativa para a sua vida. O segundo exemplo é bem simples. Pastor, eu quero orar, mas eu não consigo. Eu quero orar. Olha só, eu minto e quero parar de mentir. Eu não oro e quero começar a orar. Preste atenção, que eu estou mostrando a você uma coisa que eu faço e não consigo parar, e uma que eu consigo, que eu tenho que fazer e quero, mas não consigo. E aí eu separei algumas coisinhas para motivar você a orar. Como eu disse, se Jesus sabia o que estava fazendo, nós também precisamos saber. Eu tenho conhecimento do que é oração? Como é que eu começo? Posso falar como pastor de vocês? Eu vou abrir mão agora da avaliação sobre mim das pessoas já bem adiantadas nessa área e que talvez possam não compartilhar comigo a mesma opinião. Mas eu tenho o propósito de criar um start nas pessoas. Primeira coisa, descubra com quanto tempo você precisa para começar uma oração. Para quem não ora
Orar 1 minuto pode parecer bastante. Então, se você quer começar a orar, descubra que o ideal é você começar entre 1 a 2 minutos apenas. Não se preocupe com quem está orando meia hora, diz que ora 3 vezes por dia. Não se preocupe com isso, ok? Talvez por isso as pessoas não começam, por isso elas não levam sua decisão adiante, porque muitas vezes o que ora essa quantidade, certo? Ou esse tempo, ele não vai dizer para você o quanto tempo ele levou para chegar no estágio que está agora. Então, se você quer começar a orar, não tente orar 5, 10, 15 minutos, não vai conseguir. A probabilidade de você conseguir é muito pequena. Você não criou uma cultura. Então, você quer começar a orar? Vamos lá, começa. Usa de 1 a 2 minutos. Pastor, mas o que é que eu falo de 1 a 2 minutos? Começou no 17. Eu vou mostrar para vocês o que é 2 minutos. Imagine que eu estivesse orando. Ou você também. Tenta aí fazer uma oraçãozinha na sua mente. 2 minutinhos. Acabou de dar 1 minuto. Você viu quanto tempo é 1 minuto? É tempo pra caramba. Se você não tem o hábito de fazer, você não vai conseguir. Por isso que você não consegue manter uma constância. Porque você está querendo conversar com um volume que você não tem condições. Segundo, você vai precisar de assunto. Como é que você vai orar sem assunto? Pastor, como é que eu consigo assunto? Inicialmente, é simples, escrevendo e lendo. Transforme sua oração no começo, num tempo reduzido, e faça de forma escrita. Escreve. Você vai orar 2 vezes, quando está escrevendo e depois quando você estiver falando. Eu preparei um modelo aqui, eu não gosto muito desse negócio de modelo, mas eu senti isso no meu coração. Você quer começar uma oração? Diga, Senhor nosso Deus, se você estiver no ambiente coletivo. Ou então diga, meu Deus e meu Pai, se você estiver sozinho. Não é regra, eu só estou dando uma direção para ver se as pessoas conseguem fazê-lo. Quer prosseguir? Em nome de Jesus e por seu sangue, eu peço perdão pelos nossos pecados, se estiver em grupo, ou pelos meus, se eu estiver sozinho. Então deixa eu continuar e fazer. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus e por seu sangue eu peço perdão pelos nossos pecados. Agora, vamos dividir. Eu quero te agradecer por me salvar, prover, me sustentar. Estabelece a sua lista de agradecimento. Senhor, eu quero te louvar por tua bondade, misericórdia e maravilhas, e o louve em oração, certo? Eu quero agora interceder por fulano, ciclano, beltrano, pela doença, pela libertação, por isso, por aquilo outro, e eu termino a minha lista de intercessão. Agora, Senhor, eu quero falar com o Senhor a meu respeito, e preciso disso, melhorar assim, fazer isso. Escreve isso nessa ordem e provavelmente você vai chegar perto dos 5 minutos na sua primeira oração.
Mas se você não criar um ambiente para que você treine, provavelmente vai passar, né? E aqui eu dei só de oração e usei só um exemplo simples sobre a questão da mentira. Só saber que tipo de mentira é minha. Eu estou com problema de autoimagem, autoafirmação, então provavelmente eu sou o segundo mentiroso. Eu estou com problema de irresponsabilidade e medo de enfrentar meus erros, eu sou o primeiro mentiroso. Ou então eu posso estar sofrendo com as duas mentiras, dependendo do que eu esteja vivendo. A grande pergunta é, não mudamos por quê? Se estamos num ambiente de mudança, de transformação. Se temos no nosso meio um Espírito que pode nos fortalecer, temos um Cristo que pode fazer coisas extraordinárias, temos. Talvez não tivéssemos um ensino que Deus tem nos despertado no ambiente de revisão, mas para que possamos sair daqui e colocar nossa vida num trilho, num ambiente onde eu consiga mudar 3, 4, 5% por mês. A caminhada cristã não é uma prova de velocidade, ela é uma prova de resistência. A grande questão é, há quanto tempo eu estou aqui e nada acontece? Ou sempre acontece na vida dos outros? Ou tem um grupo na igreja me enrolando para me manter aqui, tirar meu tempo, tirar meu dinheiro, certo? Ou tem uma postura inadequada minha nesse ambiente. Então eu quero que você saia daqui entendendo, né, o seu poder de decisão. Eu vou me decidir, isso vou, então tá bom. Eu vou, deixa eu pegar aqui, certo? Eu estou decidido a melhorar minhas notas. O que eu preciso fazer para melhorar minhas notas? Se eu usasse esse exemplo, como é que eu faria isso para melhorar minhas notas? Eu estudaria? Sim ou não? Sim ou não? Mas isso me garante tirar boas notas? Só estudar? Não. Eu conheço gente que estuda pra caramba, mas quando chega na hora de fazer a prova, seu sistema nervoso é atacado de uma tal forma que a pessoa, certo, não consegue desenvolver. Eu conheço pessoas que dizem, pastor, eu estudei, no dia da prova, sabe o que aconteceu? Não caiu nada do que eu estudei. Nós estávamos ontem jantando na casa de meu cunhado, falando sobre essas questões de renovação de carteira de habilitação. Eu, quando fui renovar a minha, eu fiz aquele simulado lá, sei lá, umas 30, 40 vezes. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei, Senhor, olha, eu estudei aqui lá e fiz uns 30, eu fiz um montão de vezes. Mas eu fico meio nervoso. Então eu vou pedir um negócio, Senhor, faz cair as coisas que eu estudei. É essa ajuda que eu estou precisando. Entendeu? Eu estudei pra caramba, mas se cair as coisas que eu estudei, aí eu tiro. Caiu quase tudo. Caiu umas que eu acho que eu não orei direito, mas eu consegui passar tranquilo. Então, eu preciso entender o que eu vou fazer, certo? Você está precisando arrumar um pretendente. Como você faz para arrumar um pretendente, dona? Ô, rapazinho, você está a fim de arrumar uma novinha aí? E aí? Certo? Como é que faz? Essas coisas, sabe? Como é que eu faço para parar de beber, para parar de fumar, para parar de mentir, para parar mesmo, reduzir a basicamente zero, com o poder da minha decisão, sabendo o máximo possível em torno daquele assunto. Gente, eu estou falando de vida na terra, tá bom? Porque tem gente que vem para a igreja só para escutar coisa do céu. Não, estou falando de qualidade de vida terrena, de melhorar as pessoas como marido, como esposa, como filhos, como pai, como colaborador, como vizinho, sabe? Fazer com que pessoas vivam o que a Bíblia prometeu. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso, certo? Então, se nós olharmos e criarmos essa estrutura que me mantenha decidido, por quê? Porque na primeira situação eu posso desistir. Na abertura do Casados para Sempre, eu encerro aqui. Uma das irmãs tomou a palavra e nos fez trazer à memória o sucesso da Torre de Babel.
A Torre de Babel era um sucesso. Estava dando tudo certo. Eles se entendiam, a obra progredia, estava tudo certinho, sim ou não? Porque eles estavam a fazer o que Deus não tinha aprovado. E até uma decisão firme, certo? Quando ela se opõe, se ela for firme mesmo, pessoas podem até enxergar sucesso, onde o resultado final acaba sendo um fracasso. Não é porque está dando certo que Deus está no negócio. Eu acho que vale a pena nós levarmos isso para casa e refletirmos sobre isso, fazer uma listinha, sabe, do que eu quero fazer uma listinha do que eu não quero fazer e pegar uma coisa do que eu quero começar a fazer e pegar uma coisa que eu quero parar de fazer e trabalhar essas duas coisas só, uma de cada vez, uma só. Obteve êxito nela? Beleza, agora eu vou pegar na minha listinha o segundo. Olha, agora eu tenho que perdoar. Nossa, meu pai fez isso, fez aquilo outro, minha mãe fez isso, isso. Eu quero perdoar e não consigo. Então eu vou trabalhar o perdão. O que eu quero parar de fazer, certo? Eu quero parar de falar mal dos outros. Então agora eu vou trabalhar essas duas coisas. O grande problema é que nós pecamos ou erramos no varejo e pedimos perdão no atacado. Dobramos o joelho, fazemos aquele pacote belíssimo: Senhor, perdoa-me por palavra, pensamentos e obra. Sabe quando melhora? Nunca. Nunca. Então vamos colocar isso em ação e diminuirmos, sabe, em poder, como o jovem rico, ouvir de Jesus: falta para você apenas uma coisa. É como o apóstolo Paulo pode dizer: eu tenho um espinho na carne. Reduzirmos nossos erros, reduzirmos, certo, as nossas falhas.